Imagine que está num corredor comum de um supermercado, rodeado de luzes fluorescentes e etiquetas de desconto. Os seus olhos param numa garrafa de R$ 40. A aplicação no seu telemóvel diz que a nota é excelente. Mas do outro lado da cidade, num empório de luxo, esse exato líquido está a ser vendido por 300. A mesma uva, a mesma colheita, o mesmo produtor. A única diferença? O pedaço de papel colado no vidro. Esta é a realidade de uma indústria que vive de aparências, onde o preço que paga nem sempre compra a qualidade. O marketing chama-lhe posicionamento premium. Eu chamo-lhe um dos maiores golpes psicológicos da atualidade. Mas se acha que pagar 10 vezes mais por um vinho comum é o fundo do poço, prepare-se. Existe uma história muito mais obscura escondida por trás das rolhas de cortiça e dos leilões de elite. Uma história de US$ 1 bilhão construída com garrafas vazias, cola barata e uma impressora doméstica. Hoje vamos mergulhar na anatomia da maior fraude da história da gastronomia mundial. Vamos descobrir como um jovem imigrante ilegal conseguiu pôr de joelhos os maiores especialistas do planeta. E como ele provou que no mercado de luxo, o fetiche pelo preço cega até os paladares mais treinados. Bem-vindos ao documentário O Gosto da Mentira. Capítulo 1. O surgimento do fenômeno Dr. Conte. Tudo começou nos anos 2000, na ensolarada Los Angeles, um cenário de excessos, carros rápidos e fortunas novas. Neste palco surgiu uma figura improvável, Rudy Kurniawan, um jovem de origem indonésia com um ar tímido. Ele não parecia o tipo de pessoa que dominaria um mercado de elite, ele era reservado, quase frágil. Mas Rudy tinha uma arma secreta, ele sabia ouvir. Ele infiltrou-se nas lojas mais exclusivas de Woodland Hills. Ele não entrava para comprar garrafas de $50, ele entrava para fazer perguntas que os outros tinham vergonha de fazer. Queria saber sobre o solo da Borgonha, o tempo de maturação das uvas e a história de cada vinícola lendária. Os vendedores, encantados com o jovem aprendiz de paladar prodígio, ensinaram-lhe tudo o que sabiam. Sem saberem, estavam a dar os códigos do cofre ao maior falsificador de que o mundo teria notícia. Em poucos anos, o aprendiz tornou-se o mestre. Rudy começou a frequentar eventos de degustação de alta roda. A sua memória sensorial era assustadora. Ele conseguia identificar vinhos que custavam o preço de um carro desportivo. E foi aí que o dinheiro começou a aparecer. Ninguém sabia ao certo de onde vinha a fortuna de Rudy. Dizia-se que a sua família tinha negócios gigantescos na Indonésia, mas ninguém se deu ao trabalho de verificar. Rudy gastava cerca de US$ 1 milhão por mês, ele arrematava lotes inteiros de vinhos raros, e o que ele fazia com eles era a chave do seu sucesso social, ele não os guardava numa cave escura. Ele abria as garrafas em jantares luxuosos para os maiores colecionadores da Califórnia, ele era o anfitrião perfeito. Ele comprou a amizade da elite com o líquido mais caro da terra, e em troca recebeu a sua confiança cega. Ganhou o apelido de Dr. Conte pela sua paixão pelos vinhos da Domaine de la Romanée Conti. Vinhos que, numa única garrafa, podem custar R$250 mil. Rudy parecia ter centenas delas. O mercado estava em êxtase. Rudy era o combustível que faltava para os leilões atingirem valores estratosféricos. Mas enquanto o mundo o via como um gênio visionário, o FBI começava a olhar para as sombras. Capítulo 2. A fábrica de ilusões na cozinha de casa. Em 2006, Rudy Kurniawan atingiu o auge. Ele vendeu quase $25 milhões num único leilão em Nova York. Foi o maior valor da história. O mundo do vinho estava a seus pés, mas a realidade era muito mais suja. A adega lendária de Rudy não estava num cofre climatizado, estava na sua cozinha, na pacata cidade de Arcádia. Enquanto os milionários brindavam a saúde do Dr. Conte, ele estava a misturar vinhos baratos na sua banca. O processo era de uma simplicidade insultuosa. Rudy comprava vinhos da Califórnia de $20. Ele misturava-os com vinhos franceses de gama média, de colheitas mais recentes e sem grande valor histórico. Com um funil e uma receita precisa anotada num caderno, ele criava o sabor do tempo. Ele conseguia replicar as notas de terra, couro e fruta de um vinho com 60 anos usando apenas misturas químicas. Depois vinha a parte técnica. Rudy recolhia garrafas vazias de vinhos caros dos jantares que ele mesmo dava. Ele enchia-as com a sua mistura caseira e selava-as com rolhas que ele envelhecia artificialmente. Usava lixas para desgastar o vidro e terra para dar aquele aspecto de quem esteve décadas numa cave francesa.
Os rótulos eram impressos em papel de alta qualidade e colados com uma precisão cirúrgica. O FBI encontraria mais tarde milhares de rótulos falsos, carimbos de borracha e colas especiais na sua casa. Rudy não estava apenas a falsificar vinho, ele estava a fabricar prestígio para pessoas famintas por status. E aqui entra a ciência do golpe, o efeito placebo. Se eu te servir um vinho de 50 mil reais, o teu cérebro vai gostar. Mesmo que o líquido lá dentro seja um blend de supermercado que custou apenas 50. Rudy provou que os ditos especialistas não estavam a provar o vinho, mas sim a etiqueta. Eles queriam tanto acreditar que estavam a beber história que o seu paladar ignorava a verdade. Rudy tornou-se o mestre de marionetas de um mercado bilionário, rindo-se daqueles que se achavam superiores. Mas um erro geográfico elementar estaria prestes a destruir o seu castelo de cartas. Capítulo 3. O erro geográfico e o checkmate. Toda grande fraude tem um ponto cego. Para Rudy Kurniawan, o erro foi a ganância misturada com a falta de história. Em 2008, num leilão em Nova York, Rudy colocou à venda garrafas do lendário Clos Saint-Denis, da Domaine Ponceau. As safras estampadas nos rótulos eram de 1945 a 1971, pareciam tesouros esquecidos no tempo. Mas havia um problema que nenhuma lixa ou café para envelhecer o rótulo poderia esconder. A família Ponceau só começou a produzir vinho daquela vinha específica em 1982. Rudy estava a vender um vinho que, literalmente, nunca tinha existido naquelas décadas. Laurent Ponceau, o dono da vinícola, viu o catálogo e não acreditou. Ele voou da França para Nova York. Em pleno leilão, ele levantou-se e exigiu que as garrafas fossem retiradas. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O castelo de cartas de Dr. Conte começou a tremer. A dúvida foi plantada nos círculos de bilionários. Rudy tentou desculpar-se, disse que tinha sido enganado por terceiros, mas Laurent Ponceau tornou-se a sua sombra. Ponceau começou uma investigação pessoal, viajando pelo mundo para rastrear as garrafas de Rudy. Ao mesmo tempo, o bilionário Bill Koch, que gastou milhões com Rudy, contratou ex-agentes do FBI para o investigar. Descobriram que Rudy não era um herdeiro rico, era um imigrante ilegal que devia milhões a casas de leilão. A sua vida de luxo era um esquema de pirâmide feito de vidro e cortiça. O fim estava próximo. Em 8 de março de 2012, o FBI bateu a porta da sua mansão em Arcádia. O que encontraram foi chocante. Não era uma adega, era uma fábrica de crime. Milhares de rótulos de vinhos que valiam fortunas estavam espalhados. Havia fórmulas matemáticas de como misturar vinhos baratos para enganar paladares premiados. Rudy foi algemado. O mundo do vinho ficou em choque, não pelo crime, mas pela própria vergonha. Como é que centenas de especialistas provaram aquelas misturas caseiras e as chamaram de obra-prima? Capítulo 4. O julgamento e a grande ressaca da indústria. Rudy foi condenado a 10 anos de prisão, mas o verdadeiro veredito foi contra o mercado de luxo. O caso provou que o preço é o maior ingrediente de um vinho. Ele altera a química do cérebro. Se alguém te diz que a garrafa custa 50 mil dólares, tu vai sentir sabores que não existem. A elite do vinho foi exposta como um clube de vaidades, onde ninguém queria admitir que não sabia nada. Mas enquanto o mercado de elite tentava recuperar a honra, no outro lado do mundo, algo novo surgia. A marca Yellowtail decidiu fazer o oposto de Rudy. Em vez de mentir sobre o preço, eles decidiram ser honestos. Eles abandonaram o dicionário pomposo, nada de notas de sela de cavalo ou pedra molhada. Criaram vinhos simples, vibrantes e acessíveis. O marketing não era sobre status, era sobre diversão. Esta é a estratégia do Oceano Azul, sair de onde todos estão a lutar por exclusividade e criar o seu próprio espaço. A Yellowtail tornou-se o vinho mais importado nos Estados Unidos, provando que o público quer valor real. A farsa de Rudy Kurniawan deixou uma cicatriz permanente. Hoje, cada garrafa cara é olhada com suspeita. E voltamos ao supermercado do início deste documentário. O vinho de 40 reais que vira 300 noutra prateleira. O Dr. Conte pode estar na prisão ou deportado, mas o seu espírito de manipulação continua vivo nas marcas. Marcas que cobram pelo rótulo, pelo design, pelo marketing hipnótico, mas entregam o mesmo líquido comum. A verdade é que no mundo dos vinhos, como na vida, a transparência é o bem mais escasso. Empresas que entregam valor objetivo tendem a vencer a longo prazo, mas o luxo ainda vive da ilusão. Da próxima vez que abrires uma garrafa cara, fecha os olhos, esquece o rótulo, esquece o preço.
Perguntas-te apenas: eu gosto disto ou estou apenas a gostar do que o meu cérebro me diz para sentir? Porque, no fim de contas, o melhor vinho do mundo é aquele que tomas com quem gostas, sem precisar de tradução. Rudy Kurniawan tentou vender a perfeição, a Yellowtail vendeu a simplicidade. A escolha é tua. Obrigado por assistires a este mergulho na farsa do vinho. Subscreve para mais investigações. E lembra-te, nem tudo o que brilha numa taça de cristal é ouro. Às vezes é apenas suco de uva e mentiras.